Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas estão pedindo para eu falar sobre a declaração do presidente que ele fez ali no programa do Silvio Santos. Veja a declaração que ele fez. Essa é medida provisória nossa para acertar a questão da validade da carteira de habilitação, bem como o número de pontos. Bom, mas ainda não... Também pretendemos aumentar o número de pontos. 20 pontos, você pede com muita facilidade. Pois bem, ele falou que por medida provisória ele vai aumentar o prazo de renovação da CNH, que hoje é de 5 anos, ele vai aumentar para 10 anos, e disse também que por medida provisória ele vai aumentar os pontos para que a carteira seja suspensa. Hoje, com 20 pontos, a sua CNH é suspensa. Ele disse que vai passar para 40 pontos para que a sua CNH então seja suspensa. E a pergunta é possível? É possível isso acontecer por meio de medida provisória? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A regra que diz que com 20 pontos a sua CNH é suspensa está em uma lei, está no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 261. E a regra que diz que a renovação da CNH deve ocorrer de 5 em 5 anos também está numa lei, no Código de Trânsito, no artigo 147. E a pergunta é possível que uma medida provisória venha alterar essa realidade legal prevista em uma lei? As regras de uma medida provisória estão lá no artigo 62 da Constituição Federal. A medida provisória ela não pode alterar uma lei. O que ela pode fazer é suspender os efeitos de uma lei. E assim mesmo por prazo certo e determinado. Isso mesmo. A medida provisória ela não revoga uma lei, mas ela pode suspender os efeitos de uma lei. Por prazo certo e determinado. Qual é o prazo? Por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Dentro desse período, se a medida provisória não for convertida em lei, ela perde a sua eficácia automaticamente e a lei, então, restaura automaticamente os seus efeitos. E detalhe, a medida provisória, ela exige 2 requisitos, que é a urgência e a relevância. Em casos de urgência e relevância, o chefe do Executivo Federal pode expedir medida provisória suspendendo a eficácia de uma lei. Dentro de 60 dias, prorrogável por mais 60, se não for convertida em lei, essa medida provisória perde o seu efeito, a eficácia da lei se restaura e tudo fica sendo como era dantes. É assim que funciona a medida provisória. Agora, a grande questão que nós temos que avaliar, e eu quero que você responda aí nos comentários, é os requisitos da medida provisória. A medida provisória exige 2 requisitos, urgência e relevância. Porque, analisando o contexto econômico, nós vivemos uma crise econômica, nós vivemos o desemprego e está em crescente disparada, está em alta. A violência urbana está em todos os lugares e nós somos a vítima, nós estamos sujeitos a essa violência urbana. E a educação, então, está um caos total. A medida provisória deveria atuar nesses pontos em que realmente existe urgência e relevância. Agora, qual é a relevância de se aumentar de 20 para 40 a pontuação para suspensão da CNH? Qual é a relevância de se aumentar de 5 para 10 anos o período para renovação da CNH? Será que não tem coisa mais urgente e relevante? E detalhe, vou ser muito sincera na minha concepção e dentro daquilo que eu estudo, dentro daquilo que eu entendo. Não existe relevância nem urgência nesses 2 aspectos para o uso de medida provisória. Se fosse uma questão de segurança pública, existe urgência. Se fosse uma questão de educação, existe urgência. Se fosse uma questão de saúde pública,
existe urgência. Se fosse uma questão para desenvolver mais emprego, criar mais emprego, existe urgência e relevância. E eu pergunto para você, qual é a urgência e relevância dessa situação? Às vezes eu percebo que se levanta uma cortina de fumaça para que nós não vejamos os reais problemas do Brasil, que vem de dantes, desde era PT até PMDB, etc e tal. Não estou entrando nesse aspecto, mas hoje quem está no poder tem que resolver, ou tem que pelo menos tentar, e até agora eu não vi isso. Enquanto isso, levanta uma cortina de fumaça para tampar e desviar os nossos olhares dos reais e graves problemas que estamos vivenciando. Te pergunto, medida provisória para as questões urgentes e relevantes, qual que é a relevância disso? Qual que é a urgência disso dentro do contexto caótico a qual nós estamos vivenciando? Esse é o vídeo de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.